talvez o acontecimento mais importante politicamente esta semana tenha sido a volta do Paulo Artung às ruas. A gente sabia que, como dizem, né, o ano para o brasileiro começa depois do Carnaval. Depois do Carnaval estava acabando a greve da PM, que talvez tenha sido o pior momento do governo Paulo Artung. E logo em seguida, ainda quando a repercussão, né, dessa paralisação que realmente ela afetou diretamente o governo do Paulo Artung, logo na sequência, né, quase um mês e pouco depois, a gente tem o caso da delação da Odebrecht. Então, dois acontecimentos realmente, praticamente um em cima do outro, quer dizer, quando o Paulo ainda estava tentando se recuperar da greve da PM, ainda com as forças nacionais por aqui e tal, etc., aí você tem essa outra bomba que é a delação da Odebrecht, do Benedito Júnior, e que realmente eu acho que o Paulo sentiu, e como outros que foram, que apareceram nas delações também sentiram, mas eu acho que aí o Paulo entrou coincidiu com o problema de saúde que ele teve, que ele acabou se afastando e depois retornando e novamente se afastando. E eu acho que o ano para o Paulo, pode-se dizer assim, começou esta semana, quando ele foi participar de um evento público em Águia Branca, né? Águia Branca. Para fazer algumas inaugurações, algumas entregas e tal, e aí pôde se jogar de novo. A gente até tem um pouco da imagem, quando você vê as imagens do Paulo lá em Águia Branca, você lembra, não tem como você não lembrar do movimento de campanha do Paulo em 2014, quando ele tirou aquele personagem do armário, né, que era o Abraço Paulo. Tirou a camiseta jeans. A dele é mais escura. Tirou a camisa jeans do guarda-roupa, a calça khaki, foi pra rua de novo, pegou criancinha no colo, tirou foto com o povo, aquele Paulo mais próximo da população. E eu acho que tinha uma expectativa muito grande, né, como que o Paulo seria recebido. É claro que não sei como o Paulo seria recebido num evento aqui na Grande Vitória, sei lá, em Vila Velha, na Serra ou Vitória mesmo. Mas, enfim, parece que lá, pelas fotos pelo menos, parece que foi tudo bem, né? Mas eu acho que a questão que a gente traz aqui para o papo hoje é justamente tentar calcular o tamanho do prejuízo que esses episódios causaram para a imagem do Paulo, a preocupação do Paulo em realmente retornar para as ruas ou sair, né? Porque ele precisava sair também, porque se fica recluso, começa a perder território. E eu acho que essa movimentação que ele fez já é uma movimentação com toda a cara política, eleitoral, com a cara de realmente quem está preocupado em retomar o controle do processo eleitoral que começa já agora, né? A partir de agora, principalmente, você já vê pelas movimentações de outras figuras que estavam aí também procurando espaço, procurando aparecer, que acabaram um pouco sendo afetadas pelas delações. Então, como que a gente pode avaliar você também considera que essa saída do Paulo era essencial, ele precisava fazer esse movimento, não tinha como esperar mais? Eu acho que a gente já esperava que nesse terceiro ano de mandato do Paulo, ele começasse a abrir o cofre, né? Ele já vinha com planejamento de começar a fazer entregas, porque o governo começou, né, em 2015 com os cortes, né, com a política de austeridade, né, dizendo que o cofre estava quebrado, que o Estado estava quebrado, que o antecessor tinha acabado com o dinheiro, que não tinha dinheiro para nada e tal, e fechou o cofre. E para poder, né, ter um caixa, vamos dizer assim, e a partir desse ano a expectativa já era de que ele começasse a fazer algumas entregas, porque até então ele estava visitando obras ou federais ou obras que já estavam em andamento, das poucas que ele não paralisou. Que né? não tinha até às vezes como paralisar. Exatamente. Então ele já tinha essa tendência de que ele começasse a fazer essas aparições a partir de agora, né, a partir desse ano. Aí teve tudo isso que você falou, a questão da PM, o problema de saúde dele, a questão da PM, a questão da delação. E aí isso que era uma coisa planejada passou a ser uma coisa essencial. Passou a ser uma coisa que ele não poderia deixar de fazer
por isso, por ocupar esse espaço. Mas, assim, do ponto de vista para 2018, há que se pensar o que o Paulo quer com isso, né? Porque eu penso que o plano A do Paulo para 2018 foi afetado, foi drasticamente afetado pela sequência eu acho que mais pela questão da PM do que pela questão da Odebrecht, né? Ele vinha construindo uma imagem, tentava se colocar como uma liderança nacional, de projeção nacional, não se sabe exatamente para quê, né? E isso foi desconstruído, né? Essa imagem do Paulo de o grande gestor foi desconstruída a partir do momento que ele não deixa de dar o reajuste para uma categoria que causou um caos, né, no Espírito Santo. Então, assim, o Paulo era cotado até então para ser presidente da República, vice-presidente ou até mesmo um senador que chegasse, né, num patamar bem diferente do que aquele Paulo Artung senador, né, que era baixo clero. Eu acho que isso já foi abortado. Eu acho que o Paulo agora ele parte para um plano B, que aí eu não sei se é diretamente ligado a uma questão de disputa eleitoral. Se o Paulo vai se arriscar a disputar um quarto mandato, que eu acho que seria suicídio político, né? Você ir para um quarto mandato é desgaste na certa, ou se ele vai tentar um Senado num patamar diferente, naquele mesmo patamar, voltar a ser baixo clero no Senado, se isso é interessante para ele terminar a vida política dele assim. Mas uma coisa é certa, ele quer voltar a dar as cartas, né, no jogo político do Estado. E eu acho que para isso ele deve ter tempo eu acho que tempo, e essa saída dele, né, para o eleitorado ajuda. Porque independente do cargo que ele queira disputar ou que ele decida disputar, primeiro ele quer retomar o controle, né? Primeiro passo, né? Depois de ser tratado como um político fora do comum, o governador Paulo Artung voltou ao rol dos políticos comuns. Ele é um político como qualquer outro. O plano nacional deu errado. Agora sobra a ele o que ele sempre soube fazer, que é ter o controle da política estadual. Movimentar as peças nesse tabuleiro político. E é o que ele vem tentando fazer. Na minha visão, essa tentativa dele de retomada é até para sentir o clima das ruas, sendo que as ruas é parte disso. Porque a eleição não é decidida pelo povo. Na verdade, as eleições são decididas em gabinetes e o povo fica sem alternativa e vota. Eu acho muito difícil o Paulo se expor novamente a um pleito como ocorreu em 2014. Olha como ele saiu de 2014. Ele saiu com uma mansão secreta nas costas, saiu com uma consulta, com as verdades sobre as relações empresariais dele na rua. Todas essas questões. Ele vai se submeter a isso novamente? Não sei. Mas hoje, uma coisa que... fica claro a tentativa do governador de tomar as rédeas. Acho que o Rogério vai falar isso na coluna. E é o que ele está tentando fazer. Ele vai na Assembleia, ele tem uma Assembleia que é o mero cartório do Palácio Anchieta, isso já não é novidade para ninguém. Em relação aos prefeitos, ele manda um pacote de bondades para a Assembleia, com um projeto autorizando equipamentos, máquinas, porque ele sabe que uma obra de engenharia é muito difícil você concluir. E que não adianta nada ir para as ruas com as mãos vazias, tem que entregar alguma coisa. Porque senão ele vai entrar na mesma lógica do Renato, que preferia ir para o interior para entregar um barril de sêmen. Ok, isso afeta a realidade daquela pequena comunidade. Aí o Renato, por outro lado, o Renato também assinava a ordem de serviço de estradas, grandes obras, mas não entregou nenhuma. Aí o Paulo que acabou entregando agora no início do governo. Aí o Paulo, numa atitude esperta, vai entregar a máquina. Porque você hoje tem faixa, aquele corte de faixa até para entregar reta escavadeira, para entregar empilhadeira, caminhão, equipamento agrícola. Então, o governador entende. Ele que conhece muito bem as regras do jogo, sabe que isso é fundamental para manter a classe política dominada ali. E quanto à questão da Lava Jato, ele aparece nesse momento da Lava Jato, onde a gente observa um movimento de estancar a sangria. Então ele pode ser beneficiado por isso também. Muito embora ninguém saiba, porque a Lava Jato chegou apenas no Odebrecht, mas tem muita coisa por vir
E outras figuras também podem ser afetadas nesse contexto. Então, como está todo mundo com medo, hoje o Paulo reina com absoluta tranquilidade ali para definir. Isso pode mudar amanhã? Pode, devido às circunstâncias. Hoje, se política como nuvem, em época de Lava Jato, a gente não sabe como que fica o instante seguinte. Mas, nesse momento, o Paulo faz de tudo para ter esse controle que você disse. Mas eu acho que tem uma coisa importante, estava ouvindo aqui você falando e que a Renata disse também, porque tem uma coisa que a gente tem que considerar. O Paulo, ele realmente, até você fez uma matéria interessante recuperando o dado da Firjan, que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que mostra que quando você fala assim, só mostrou que o Paulo agora é um político comum. E fica mais comum ainda quando você vê os dados da Firjan, porque mostra o quê? Que o Paulo fez estrategicamente, de forma muito premeditada, o quê? Enquanto, por exemplo, o Ceará, que aparece naquele estudo da Firjan como um estado que tem a melhor saúde fiscal e, ao mesmo tempo, conseguiu investiu 11%, o Espírito Santo investiu quase 1/3 disso no mesmo período. E, ficou nessa avaliação da Firjan, acho que ficou em quinto como o estado com melhor saúde fiscal. Mas só que assim, Ceará fez vamos dizer, o dever de casa e ainda entregou. Isso. E o Paulo... E a custas de que, né, o Paulo conseguiu essa saúde fiscal, né? Conseguiu a custas de um caos no Espírito Santo, porque acho que foi muito duro, porque quando você fala, o Neto fala, ele estava por cima da carne seca, realmente, aquele momento que ele estava no auge, vem a greve da PM. Quando a greve da PM vem, é incrível como ela também põe ele na mesma vala. Sim. As pessoas, mas esse não era o grande gestor? E você começa a ver que ele tinha problemas também, né? Porque ser quinto, numa realidade de 27 estados, onde a maioria está quebrada, não é lá aquele grande mérito. A gente está numa situação muito ruim, está comparando o melhor entre os piores. E outra coisa, é muito confortável quando você aparece na mídia nacional só focando bom, entregando à mídia nacional o que você quer mostrar. Quando acontece a greve da PM aqui, as atenções da imprensa nacional e até internacional se voltam para o Espírito Santo e para os problemas locais. Então eles olham de lupa o que está acontecendo aqui. E aí vão ver um estado onde tem um funcionalismo público que há muito tempo não tem acesso aos seus direitos, porque salário em dia é obrigação, não é favor. Não é mérito algum. Que você tem índices mascarados e você tem uma deficiência de investimento. Uma deficiência de investimento que torna torna um campo fértil para esse tipo de entrega, desse tipo de intervenção do governo do Estado, sobretudo nas áreas mais isoladas do interior do Estado, que historicamente ficam muito distantes daquela questão do governo central. Porque independente do mérito da questão que foi a reivindicação da PM, se podia fazer do jeito que fez ou não, que é outra história, mas assim, o que você tem? Servidores que recebem da mesma fonte pagadora que é o Estado, insatisfeitos com a condição deles. Independente da questão do mérito da greve da PM. E você sabia também, quando os repórteres chegam e começam a querer entender o Espírito Santo, começam a ver que havia uma satisfação geral nas categorias. Mas eu queria só pôr mais uma questão aqui para vocês, que é a seguinte. Quando você falou, o Paulo retoma o controle, e quando a gente sabendo, e eu acho que a situação é muito diferente. A Assembleia está diferente. A questão das denúncias, e você vê que cada mergulho é um flash. A história, por exemplo, você pega a questão da própria mansão, que foi uma questão que apareceu muito na campanha e que retorna, de alguma maneira. A questão, por exemplo, do mínimo da educação, que era uma coisa que estava aí, que apareceu agora. Sim. Quer dizer, você começa a ver e a questão, como você falou, da Odebrecht e outras delações que podem aparecer pela frente, que a gente não sabe a dimensão que isso vai ter. E nem sabemos ainda como que ele vai sair dessa. Porque eu acho que muito preocupado ele está. Agora eu acho que tudo vai depender de quem será o adversário dele. Porque quem vai poder usar, vamos dizer, essas armas numa campanha, numa disputa, mesmo Paulo não sendo o candidato ao governo, mesmo Paulo sendo um agente que quer controlar o processo, vai depender muito de quem vai estar nesse processo. Porque dependendo de quem vai estar, vai poder usar melhor ou não essas armas. As armas estão aí. Por isso que é bom ele consolidar esse eleitorado do interior.
primeiro, né? Que pode ser mais Sim, porque... conservador. Não, primeiro, porque a gente sabe que no interior, em muitas localidades, é claro que isso não é uma questão geral, claro que você tem internet, né, no interior e tal. Mas assim, o grande veículo ainda no interior de informação é a TV, né? A TV em muitas localidades se tem o acesso por antena parabólica, né, e tal. E mesmo que tenha acesso ao telejornalismo local, a gente sabe que o telejornalismo local não trata de política, né? Então, o cidadão do interior, que não pega a Gazeta, a Tribuna, né, ou o Século Diário, não consegue ter acesso a essas informações do que realmente está acontecendo aqui, para ele, o cara que chega lá e entrega uma retroescavadeira, pô, maravilhoso. E aí você coloca aquele eleitorado ali, fazendo aquela festa, né, e tal, e isso vai gerando... Olha, teve aquela festa lá em Águia Branca, aí você tem uma outra festa, uma coisa vai levando a outra, e você vai consolidando uma imagem do governador, fortalecendo a imagem do governador no interior, que acaba dando a ele um suporte para quando chegar nesse período aí de tomar porrada, aquele canto já está consolidado. Aí é só ir para não precisa se preocupar tanto com isso, entendeu? Vai para um outro embate que vai ficar mais concentrado. E outra, né, Renata? Quando as pessoas estão por muito tempo, como ficaram, e isso é geral, para o Brasil de maneira geral, esse período de recessão, de falta de emprego, de falta de dinheiro, não tem dinheiro para nada, que nos municípios acontece talvez até alguns com mais dificuldade do que esses municípios mais centrais, mais com melhor arrecadação, que num município com baixa arrecadação, imagina como que está a situação. Então, quando chega alguma coisa, como você falou, pode ser festa, vai lá quarta-feira, porque quando você está ali naquela secura, quando chega alguma coisa, tem um efeito extraordinário. E aquela foto que você colocou numa matéria sua dessa semana, foi muito perfeita, né? Em breve tudo começará... É muito simbólico. Atrás do Paulo. Porque aí você começa a entender por que ganhar a eleição da Muniz, né? Por que você segurar tantos prefeitos, né? Negar tanto para os prefeitos para agora começar a abrir. Porque, poxa, o prefeito está lá sem nada. Veio com o Pires várias vezes ao Palácio Anchieta, não recebeu nada. E agora começa a receber? O que pingar agora tá valendo, maravilhoso. Né? E dentro desse processo, o Paulo, e a gente tem que considerar isso, ele está no seu terceiro mandato, ele já carrega uma imagem dos 2 primeiros mandatos. Aqui na Grande Vitória, e aonde circulou a informação que no interior também é muito forte, ele sai chamuscado. Ele tem um dano na imagem. E o Paulo sabe que é interessante associar a questão à imagem dele, não à imagem do governo. Que hoje é o quê? É um governo pouco eficiente, um governo cheio de político. Pendurado, é um cabide de emprego de político, filha de político, de parentes. Então ele sabe que mudou completamente aquela proposta inicial de meritocracia, equipe Neymar técnica. saiu, foi pro banco. Acabou. Esquece, né? Agora mudou, é uma equipe completamente política. É daqueles times de empresários, né? Que vai um indicado aqui, outro indicado ali, que na verdade os empresários são os partidos políticos, que lotearam o partido, o governo. Então ele não tem muito pegar. Então ele vai se apegar à imagem dele. Então por isso ele volta, ele veste de novo a fantasia do Abraço Paulo. Até onde isso vai dar certo? Esse é o ponto.